Oi, você está bem? Espero que sim, espero que esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para finalizarmos a nossa semana, né? Estejam dispostos, se acorde, né? Vamos falar um pouco, né? Vamos dar uma introdução do que é biotecnologia, né? É um assunto muito amplo, né? Tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. É interessante que você pegue o seu material, é interessante que você anote os pontos principais e preste bastante atenção, porque são muitas informações, tá certo? Biotecnologia, né? A palavra vem do grego, bio, vida, técnico, técnica, logo, logia, estudo, ou seja, é o estudo de técnicas e processos biológicos associados para a obtenção de algum produto, de um processo e de serviços, né? Então, pode ser definida como a biotecnologia, o uso de tecnologias que utilizam organismos vivos, né, ou produtos elaborados a partir deles para criar ou modificar algum produto já existente para fins específicos. Biotecnologia está presente em nossa realidade há milhares de anos e ela só faz crescer, né? Então, assim, como eu falei para vocês, apesar de ser um termo relativamente novo, né? A partir da década de 70 que começou a ser usado o termo biotecnologia, ela já vem sendo empregada para a gente há muitos anos atrás. Por exemplo, vamos fazer um breve histórico aqui sobre a biotecnologia. Na antiguidade, há mais de 4.000 anos atrás, já se utilizava técnicas de manipulação de seres vivos para obter certos resultados. Por exemplo, o pãozinho nosso de cada dia, né? Aquele pão, o processo de deixar o pão descansar, o processo da fermentação, já era utilizada por micro-organismos, né, que eram as leveduras, um tipo de fungo. A questão também de fazer vinho, né? Então, isso aí já era a biotecnologia, né? Então, aí foi quando a biologia, com vários ramos, né, foi dividido. Aí, quando surgiu, iniciou a microbiologia, né? Então, diversas áreas científicas elas passaram a entender como ocorria esse processo, por exemplo, da fermentação do pão, né? Então, foi quando no finalzinho lá do século XIX, né, Louis Pasteur, ele entendeu esse processo de fermentação fazendo experimentos. Aí foi quando se descobriu, né, a molécula do DNA. Aí foi quando aquela teoria da origem da vida, né, chamada abiogênese ou geração espontânea, que a vida vai surgir espontaneamente. Se eu tiver elementos necessários para formar vida, ela ia surgir, foi derrubada, né? Não, a vida não vai surgir espontaneamente, porque Pasteur ele confirmou a presença de micro-organismos no ambiente. E foi quando também se descobriu a molécula do DNA. Então, depois de muitas pesquisas, né, cientistas como James Hansen e Francis Crick foram premiados por descobrir a estrutura da molécula do DNA em 1953, tá certo? E aí vem, né, a engenharia genética, né, junto com esse DNA recombinante. Então, assim, quando se descobriu a molécula do DNA, foi tendo mais estudos, né? Foi se aumentando os estudos nessa área, foi se aprofundando, e em 1970, o geneticista norte-americano Paul Berg, ele desenvolveu um método rápido, barato e capaz de obter DNA em grande quantidade para fazer pesquisa com esse DNA, que ele chamou de DNA recombinante, né? Daqui a pouco eu falo sobre ele. Aí foi quando, em 78, 3 pesquisadores melhoraram a pesquisa de Paul Berg e ganharam, né, o prêmio Nobel da ciência, né, da parte de... Por quê? Porque eles conseguiram isolar essas enzimas de restrição, que é fundamental, é o ponto-chave de um DNA recombinante,
tá? Então, a engenharia genética, ela ganha um pulso, ela ganha, vamos dizer assim, um fôlego a partir disso aí, e ela vem numa crescente cada vez maior. Né? Então, o que é a engenharia genética? É uma parte, é um ramo da biotecnologia que vai utilizar técnicas que envolvam a manipulação desse DNA. Ou seja, é o ato de modificar esse DNA, a constituição de determinado organismo. Então, isso é a engenharia genética. E o que é um DNA recombinante? Que é uma, vamos dizer assim, é uma etapa, é uma finalidade, é um processo da engenharia genética. É quando, por ação de enzimas de restrição, essa enzima de restrição também é chamada de endonucleares, tá? Que atuam como tesouras biológicas. E o que é uma enzima, né, de restrição? É você pegar um pedacinho específico daquele DNA e colocar ele, né, em outro local diferente, para eles fazerem, vamos dizer assim, uma junção, uma soda, e de ter um outro produto melhorado, relativamente barato e mais rápido, ok? E esses estudos começaram com as bactérias, e aí foi quando se descobriu a questão da insulina, né? Que é justamente a substância que diminui o nível de açúcar no sangue. Então, essa parte do DNA recombinante foi muito importante. E nessa imagem anterior, nesse slide, mostra justamente isso, ó, uma enzima de restrição, tá vendo? Ó? Aí ele bota aí com a tesoura, que é justamente isso, ó. Esse é o gene que você está interessado em estudar, em pegar, né, vamos dizer assim. Você vai pegar um fragmento desse DNA, cortar naquele local específico, aquela moléculazinha, para se ligar a outras moléculas, né? Então, isso é bem interessante. Então, aí também uma diferença de termos, né? Existe o OGM, que são os organismos geneticamente modificados, e os transgênicos, tá? Diferente de transgênero, é outra coisa. Então, o que são os organismos geneticamente modificados? Eles são organismos que são modificados com o objetivo de quê? De enfrentar diversos desafios para suprir a nossa necessidade. Se você vai modificar algo, é para ser algo bom, né? Algo aquilo que não está nos fazendo bem, a gente vai modificar para suprir a minha necessidade, para eu não ficar com aquele déficit. E o que são seres transgênicos? São genes de uma espécie colocado em outra para obter novas características. A produção de transgênicos é uma realidade. E os principais alimentos modificados hoje, né, vamos dizer assim, no Brasil, por exemplo, é o milho, a soja, o trigo, né? A soja, por exemplo, está presente em grande parte dos alimentos industrializados sob diversas formas, e a soja ela é um produto modificado, né? Transgênicos. E qual a finalidade? Como eu disse, suprir nossas necessidades para ser melhor. Então, aí tem uma diferenciação. Não é a mesma coisa você falar transgênico de OGM, tá? Organismo geneticamente modificado é uma coisa e transgênico é outra. Embora até tenha aqui, ó, utilizado de forma equivocada como sinônimos, não são sinônimos. Os organismos geneticamente modificados foi submetido a técnicas de laboratório que de alguma forma mudou o seu genoma, certo? A sua constituição genética. Já os transgênicos, é um organismo que foi submetido a uma técnica específica de inserção de um trecho de DNA de uma nova espécie. Então, o transgênico é um organismo modificado, mas esse organismo modificado, ele nem sempre vai ser um transgênico, ok? Se liga nisso aí, dá um print ou então anota essa tela. E qual é o impacto, gente, dessa manipulação genética? Tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens. Falando na questão do alimento, né? Então, como eu disse a vocês, ó, o Brasil ele já tem uma grande quantidade de soja transgênica, né? 96,5% da nossa soja ela já é transgênica. O milho também, né? Tem uma grande quantidade, e o algodão, tá? A vantagem de fazer
um alimento transgênico, por exemplo? Maior resistência à praga, né? Com isso você diminui o quantitativo de estar utilizando agrotóxico, né? Redução do uso, eu acabei de falar, ó, pesticidas, atraso da putrefação, ou seja, diminui o apodrecimento, né? Maior produção agrícola, porque se você tem um alimento geneticamente modificado positivamente, você vai poder produzir mais, porque você sabe que aquilo ali você não vai perder. Produção mais nutritiva pode contribuir para ajudar os países mais pobres. Ou seja, se você faz um organismo geneticamente modificado, aqueles países, por exemplo, que tem déficit, né, que tem uma fome imensa, as pessoas se alimentando daquilo ali modificado, elas vão conseguir os nutrientes necessários, por exemplo. Né? E qual é a desvantagem? Né? Alguns alimentos podem dar alergia, ser resistentes a antibióticos, diminui a biodiversidade, certo? Algumas pragas podem ficar mais resistentes, né? E o aumento de dependência de pequenos agricultores de grandes multinacionais, ou seja, aquele que consegue produzir mais, ele vai vender mais e os pequenos vão ter mais, vamos dizer assim, dependência e menos retorno financeiro. Isso também é um aspecto negativo, tá? Então, ó, a gente pode dizer que a biotecnologia, ela se divide nessas áreas. Mas essas áreas, uma pode estar interligada à outra. Por exemplo, a agrícola, ela pode estar ligada com a ambiental, né? A animal, a industrial e a da saúde. Hoje, a biotecnologia da saúde é a que mais avança em relação à questão de vacinação, de medicação. A agrícola é a mais presente entre a gente, porque tem essa questão alimentícia, né? Junto com a ambiental. A animal também, e a industrial nem se fala também, né? Porque a industrial, no caso, é a que é de, vamos dizer assim, maior escala, né? Alguns aspectos negativos de modo geral dessas áreas da biotecnologia, tá? Interferência, como eu já falei, né, no equilíbrio da natureza. Algumas sementes, elas podem ser criadas geneticamente, mas elas podem ser inférteis, ou seja, um trabalho foi em vão, né? Poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos da disseminação de organismos, né? Alimentos transgênicos, como eu já falei, podem causar alergias. Questões éticas, isso aí também no campo científico, essa questão da clonagem de seres vivos, isso aí ainda é motivo de muito embate, muita discussão nesse meio, né? E também tem a questão da produção de célula-tronco, pode produzir estresse celular, que pode ter como consequência o envelhecimento precoce, e entre outros. São alguns aspectos, mas quando a gente pensa na parte positiva, se sobressai mais sobre os negativos, né? Porque você consegue aumentar a produção de alimento, motivado principalmente pela possibilidade de acabar a fome no mundo, como eu já falei, né? Alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais, técnicas terapêuticas de doenças que não têm cura, né? Novas vacinas, a produção de medicamentos, hormônios, anticorpos, etc. O uso da biorremediação para controlar e eliminar a contaminação no ambiente, por exemplo, né, a diminuição dos resíduos tóxicos do ambiente. Então, a biotecnologia, ele pode pegar aquela sujeira do ambiente e transformar em outra coisa. Então, isso também é um aspecto positivo, né? Produção de produtos biodegradáveis. Então, existem vários aspectos positivos que perpassam os negativos. Mas, ainda assim, existe esse embate como toda a área científica. Tá bom? E por que eu não dei tanto detalhes, né, das áreas da biotecnologia de aspecto negativo e positivo? Eu dei só uma pincelada geral, porque agora vai ser com vocês. O que é que vocês vão fazer para mim, né, para entregar e para apresentar? Vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Vocês vão escolher em grupo, tá certo? Entre vocês, uma dessas áreas da biotecnologia, dessas 5 que eu citei, e vocês vão colocar o que é que já teve, né, de novidade, o que é que já teve de avanço nessa área,
a biotecnologia. O que é que a biotecnologia interferiu nessa área? Positiva e negativamente. Por exemplo, a medicação, certo? Foi boa para quê? Né? Teve algum aspecto negativo? Qual foi? Quem foi a pessoa? Quem foram as pessoas? Então, vocês vão falar de modo geral o que é que está desenvolvido dentro dessa área da biotecnologia. Ficou claro? O segundo ponto, vocês vão procurar o significado desses dois termos, o que é uma terapia gênica e o que é o projeto Genoma, que é tão falado, certo? E o que é que isso tem a ver com a gente? Qual é a relação desses termos com a gente, com nós seres humanos? E quando se iniciou o processo de clonagem, né, de animais inicialmente, né, o que isso representou para a ciência e para a sociedade, né? O que é que como foi que a sociedade, vamos dizer assim, recebeu e o campo científico essa questão da clonagem e como é que ela está nos dias de hoje? O que é que se tem de avanço? Então, são 3 pontos que vocês vão pesquisar em grupo. Dá um print nessa tela, tá certo? Espero que tenham gostado. Só foi uma introdução, como eu disse a vocês. Esse tema é muito amplo, né? A gente tem muita coisa. É um tema que está sendo cobrado em Enem, em vestibulares, né? Devido à gama que ele tem de áreas, né? De vertentes, como a gente pode ver aí. E está muito relacionada com a gente, né? Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.